O nosso texto, meus irmãos, na quarta-feira passada foi em Gênesis, capítulo 17, quando o primeiro livro da Bíblia nos fala deste vulto extraordinário, desta figura que nós precisamos de conhecer melhor, para também podermos agir como ele agiu, porque o Deus de Abraão é o nosso Deus também. E assim como Deus falou a Abraão, ele certamente quer falar a cada um de nós. No capítulo 17 de Gênesis, no primeiro verso, diz-nos, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Esta tarde, meus irmãos, continuando, dado que já tivemos a oportunidade de falar destes extraordinários apontamentos do livro de Gênesis, quando nos fala de Deus que se apresenta a si mesmo como o Deus poderoso, e também como Deus falou a um homem que já não tinha muito para dar, mas que o Senhor Deus pôde abençoar, e de tal forma que até o seu nome foi mudado. Abraão quer dizer Pai exaltado, pois o Senhor acentuou ainda mais a tónica e quis que Abraão fosse exaltado verdadeiramente, como ainda hoje ele é exaltado, e por não apenas o cristianismo, mas pelo judaísmo, pelo islamismo, Abraão é tido como um grande líder, porque o Senhor o abençoou. Mas gostava também que os irmãos anotassem no verso 3 o que diz a Escritura. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Caiu Abraão sobre o seu rosto. Ele achava tão importante, achava tão extraordinário, tão sublime. Era uma hora tão alta para a sua alma, tão elevada, tão grandiosa, de tão grande significado, que ele, ao ouvir a voz do Senhor e ao afirmar-lhe o Senhor que ele era o Deus Todo-Poderoso, teve que ter aquele gesto, caiu sobre o seu rosto e ouviu atentamente ao Senhor. Nós às vezes andamos muito distraídos e não estamos talvez tão atentos como devíamos estar quando o Senhor nos fala. A nossa reverência deve ser grande, o nosso cuidado em o escutar deve ser um cuidado a todos os níveis elevado, porque o Senhor tem muito para nos dizer, mas o nosso coração tem de o ouvir. Houve profeta que disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a Escritura recorda-nos muitas vezes que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e nós devemos estar atentos sempre à voz do Senhor. Hoje nós queremos continuar a falar desta figura, mas como os irmãos sabem, ele também é relatado no Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos pouco mais, ou diria eu, muito mais daquilo que Abraão pode significar para cada um de nós nestes dias. É em Romanos, no capítulo 4, no verso 17, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 17, que diz como está escrito:
por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. É interessante, meus irmãos, as coisas que ainda não são, que ainda não existem, que ainda não apareceram, como se elas já existissem, como se elas já acontecessem, como se elas já aqui estivessem à nossa disposição. O qual em esperança creu contra a esperança, como diz uma outra versão. Ele creu, teve esperança quando já não havia esperança. Quando já não havia esperança. Quando a esperança estava morta, nasceu no seu coração a esperança. A esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco, para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão, olhando para o seu corpo, achava estranho que Deus lhe dissesse que ele iria ser pai de muitas nações. Como é possível, Senhor? Como é possível? Se o meu corpo já está tão envelhecido. Mas ele creu. Ele não perdeu a esperança. Quando já não havia esperança. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, como lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. O Senhor seja em tudo louvado. Meus irmãos, hoje gostaria de vos dizer que não podemos perder a esperança, nunca. Não nos é lícito perder a esperança. Cristo é a nossa esperança, diz a Escritura. Nós não podemos deixar morrer a esperança. Abraão creu quando já não havia razões para crer na esperança. Nestes dias que estamos a viver, há muita gente a perder a esperança. Muita gente, dentro e fora dos nossos arraiais, no nosso país, noutros países, muitas famílias. Há muita gente que não tem esperança alguma, realmente não possui esse alento, essa coragem, essa força que é tão necessária, que nós precisamos de ter. Se queremos fazer alguma coisa, se queremos servir ao Senhor, se queremos realizar a obra, não podemos deixar, meus irmãos, que morra em nós a esperança. À nossa volta há muita ruína, muita desgraça, muita tristeza, muita dor, fome, crianças maltratadas. Sabemos que há muita mentira, muito engano, muito embuste. Os homens tornam-se cada vez mais fraudulentos, mas nós não podemos perder a esperança. Nós sabemos que o nosso Deus pode realizar a obra
sublime, extraordinária, de tudo mudar. Ele veio trazer-nos uma nova vida. E ele afirmava, mesmo diante da morte, mesmo que esteja morto, viverá. O Senhor veio-nos trazer uma vida abundante. É verdade, meus irmãos, que educadores, sociólogos, diplomatas, políticos, todos andam à procura de alguma esperança. Mas tudo tem falhado. Não se tem conseguido muito, ou nada. Muitas vezes, alguns partem por si mesmos à procura desta esperança que não têm, que não lhes é concedida, e entram em caminhos tortuosos. Muitas vezes entram na bebida, na droga, enfraquecem a sua alma no materialismo. A esperança de Abraão, meus irmãos, era uma esperança que tinha razão de existir. Não era vã, tinha consistência. Era, na verdade, uma esperança que nós podemos ainda hoje ter, que não se esvai das nossas vidas, porque ela tem origem no coração de Deus. Quem é que falava com Abraão? Quem é que lhe veio fazer a promessa? A esperança não estava em Abraão, ele estava consciente de que tinha atingido uma idade avançada. Ele sabia que tinha limitações, que não podia fazer muito já naquela idade. Ele realmente não podia esperar muito das suas forças, mas aquilo que lhe veio a ser prometido vinha do céu, era de Deus. Era o Senhor que lhe prometia que ele havia de ser ainda pai de muitas nações e que nele iriam ser também todas as nações abençoadas, benditas as nações. Meus irmãos, quando o Senhor Deus quer fazer uma obra, Ele a faz para todos. O seu desejo é que todos sejam abençoados. Esta era uma esperança sem limites. Não havia limite para a esperança que o Senhor estava a entregar a Abraão. Ainda que ele ali estivesse, naquela sua cidade, naquela sua civilização, uma das mais adiantadas daquele tempo, é verdade, mas ainda que ele estivesse ali, ele não iria ficar confinado ali, àquele lugar, àquele povo. Ele iria ser usado pelo Senhor para abençoar muitas outras nações. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para que todos sejam salvos, todos os que creem. Ele veio oferecer, ele veio conceder a cada um que o procura o auxílio, a graça, a bênção que realmente ele pode conceder-nos. Importa somente ir ter com ele e suplicar-lhe. Todos quantos foram ter com Jesus foram abençoados, porque ele estava ali para abençoar, para limpar os leprosos, para abrir os olhos aos cegos, para alimentar os famintos, para libertar os presos. Ele estava ali com a bênção que era necessária para aqueles que estavam em grande dificuldade. E esta, meus irmãos, é uma esperança que o Senhor Deus veio oferecer-nos, sem preço. O que é que nós fazemos para alcançar esta esperança? Muitas vezes estamos preocupados em fazer muito, em alcançar pelos nossos próprios meios, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, por aquilo que está ao nosso alcance. Queremos
que a esperança venha com os recursos que temos. Mas, meus irmãos, aquilo que devemos pensar cada vez mais é que a resposta vem do Senhor. É uma esperança de um tão grande valor, de um tão alto significado, que realmente só pode vir dele. Os irmãos já pensaram aquilo que Deus tem para nos oferecer, aquilo que Deus veio oferecer a Abraão, aquilo que Deus veio conceder-lhe, aquilo que Ele ainda hoje está pronto a conceder a cada um de nós. Ele pode transformar-nos. A transformação que Ele nos oferece é igual a um novo nascimento. E, meus irmãos, no meio de toda esta complexidade, no meio de todos estes problemas, nós temos da parte do Senhor a paz que tantas vezes almejamos. É a promessa que Deus nos faz também, que não podemos deixar de receber com a bênção que o Senhor quer conceder-nos. Esta vida tão cheia de tempestades, com tanta turbulência. Meus irmãos, às vezes as pessoas procuram nos calmantes, procuram nos medicamentos aquilo que não estão a conseguir, a alcançar. E realmente muitas vezes sabemos que isto se torna indispensável para cuidar das pressões altas, das tensões que sobem e repentinamente, mas também necessitamos muito de um tranquilizante que venha do céu, que é a promessa divina, aquilo que Abraão veio a ter na sua vida, no seu percurso. Meus irmãos, era tão cheio de complexidade, tão cheio de altos e baixos na sua vida, de tantas coisas inesperadas, que ele necessitava de ter alguém em quem pudesse confiar sempre. E uma das suas grandes mensagens, todos os irmãos se lembram certamente, é a afirmação tão eloquente que ele faz, quando lhe é perguntado: e agora? Como é que vais resolver o problema? Onde é que está a solução? E Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. Nós precisamos de ter esta fé. Necessitamos muito de ter esta confiança. Não podemos deixar de a buscar de todo o nosso coração. Porque o Deus, o nosso Deus, é o Deus que pode prover a todas as coisas. Ele continua a querer a bênção para todas as gentes, para todos os povos e para cada um dos seus filhos. Que o Senhor abençoe nesta noite. Amém.